Nós tivemos, agora há pouco, a atualização das faixas com o regramento para o isolamento social no Estado. Essa atualização foi feita pelo governo estadual e agora o prefeito Edinho Araújo e o secretário de Saúde, Aldênis Borim, vão detalhar essa determinação e também atualizar o número de casos em Rio Preto. Com a palavra, o prefeito Edinho Araújo. O governo do Estado de São Paulo anunciou hoje um novo decreto de quarentena que mantém São José do Rio Preto na faixa laranja, a mesma em que estamos desde o dia 1º de junho. Esta nova fase vai da próxima segunda-feira até o dia 28 de junho. Tínhamos expectativa de mudar para a fase amarela e assim poder flexibilizar algumas atividades comerciais importantes para dar mais fôlego à economia. Notamos nos últimos 10 dias uma maior circulação do vírus e, consequentemente, mais casos confirmados, mais leitos ocupados e mais mortes, infelizmente. Cabe destacar que em outras regiões do estado foi necessário dar um passo atrás diante do avanço da pandemia, como foram os casos de Ribeirão Preto, Barretos e Presidente Prudente. Em Rio Preto, não estamos livres de um retrocesso no futuro, porque o novo pico da pandemia é o interior todo neste momento. A nossa luta continua sendo para salvar vidas e precisamos muito da colaboração de todos, mantendo o isolamento, evitando se deslocar sem necessidade, evitando as aglomerações de qualquer natureza. Aquela comemoração de aniversário, o encontro de família, a balada, podem e devem esperar. Não há como relaxar diante de um inimigo tão poderoso. Nenhum prefeito quer ver a economia do município sofrendo, nem as pessoas perdendo postos de trabalho, nem os autônomos impedidos de trabalhar. Conto com a compreensão de todos neste momento de tanta dificuldade e risco, para que lá na frente possamos continuar abraçando nossos pais, nossos filhos e netos e sentindo o calor da presença das pessoas que mais amamos. O vírus começa a ter cara neste momento em que está mais próximo de nós. Começamos a ter notícias de contaminação de um parente, um amigo, um vizinho. Volto a dizer que só superaremos a ameaça do coronavírus com o apoio da ciência, o trabalho abnegado dos profissionais de saúde que estão na linha de frente e com a colaboração de todos que puder. Por favor, fique em casa. Agora o secretário Aldênis Borim fará a atualização dos casos da Covid-19 em Rio Preto. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a atualização dos dados da pandemia Covid. Primeiro slide, por favor. Nós, tradicionalmente, apresentamos esse slide. Hoje nós estamos com 11.116 notificações de estado gripal. 65% desses foram testados, o que dá 7.308. Foram negativos 6.266 e confirmados
1.042. Tivemos um acréscimo nessas últimas 24 horas de 63 casos. Nós temos 33 óbitos, nós temos recuperação em 629 casos, nós temos profissionais da saúde, hoje já 233, e nós temos a síndrome respiratória em 181 casos. O coeficiente de incidência para cada 100 mil habitantes está em 266. Próximo, por favor. Aí mostra claramente o nosso avanço em números de casos, né? Quanto maior aquela coluna branca, mais tempo se passou entre a dobragem de casos, por assim dizer. Nos primeiros slides, não. Nós tivemos nosso primeiro caso dia 12/3, e depois, no dia 26, nós estávamos apenas com 8 casos. Depois, nós fomos para 50 casos no dia 10/4, ou seja, 18 dias após. Depois, dobramos para 100 casos, com 8 dias também. Depois, nós fomos para 200 casos. Você poderia pôr o slide, por favor? Nós fomos para 200 casos, também 8 dias depois. Depois, mais 8 dias, nós fomos para 400 casos. E depois de 21 dias, nós dobramos para 800 casos. Como nós vimos, nós já estamos na casa dos 900 casos. Próximo, por favor. Bom, aqui são os casos confirmados por semana epidemiológica, ou seja, toda semana computa quantos casos tiveram e vai se fazendo esse gráfico. Como vocês veem, já há algum tempo, fora aquela semana 20, se eu não me engano, que nós tivemos 107 casos, depois nós atingimos um platô e ele começou a subir novamente. Essa última semana, como vocês veem, ela ultrapassou e teve um aumento de 57% em relação à semana anterior. Próximo, por favor. Aqui são as síndromes gripais. Elas acompanham, como vocês veem, muito parecida com a do Covid, ou seja, é uma maneira indireta de nós sabermos quanto nós temos de Covid, é também sabermos quanto nós atendemos de síndrome gripal. As curvas são muito parecidas e, como você vê, na última semana nós tivemos um pico, só que ela já vem subindo já há 3 semanas consecutivas. Próximo. Também, aí nós vamos ver as notificações de Covid. Essas notificações, elas obedecem àquela curva, mas uma coisa que nos chama muito a atenção e que nos deixa muito preocupados é essa última coluna que você vê. O número de notificações tem crescido assustadoramente. E com isso vai crescer o número de Covid. Muitos desses exames que foram notificados ainda não estão prontos, não foram realizados, não foram entregues. Então, como você vê, na última semana nós tivemos um pico, que é a semana atual, se eu não me engano, e nós vamos ter provavelmente um acréscimo importante nos próximos dias. Próximo. Aqui são os óbitos. Nós tivemos ali no começo alguns óbitos, 2, depois nós fomos subindo esses óbitos até atingirmos, 3 semanas atrás, o nosso pico maior e depois estabilizamos em 4 e 4. Ou seja, hoje nós estamos com 31 óbitos. 31 óbitos que são
a maioria de pacientes com comorbidades. São pacientes que têm alguma doença grave e que ela descompensa durante a infecção por Covid. Isso é muito comum no mundo todo e não seria exceção no Brasil. Próximo. Essa daí é uma informação que nos deixa muito contente. Nessa semana nós abrimos na semana passada o curso de educação à distância para as empresas, onde se fala sobre a doença, onde se comenta quais os cuidados que se deve ter com o funcionário, com o material utilizado para não transmitir, com o cliente que entra no seu estabelecimento, no seu transporte de casa até o trabalho e assim por diante. Então, são 5 módulos e nós tivemos até agora 5.636 empresas cadastradas, sendo que dessas 3.024 já concluíram o curso e já foram certificadas. É fundamental que todos se lembrem que esta é a última semana para a conclusão do curso, antes que seja exigido nas vistorias e nas fiscalizações. Bom, aí nós temos os casos de síndrome respiratória, residentes em São José do Rio Preto. Num total, nós tivemos 928 síndromes respiratórias. Dessas, 251 foram notificadas nos últimos 14 dias, o que corresponde a 27%. E 155 foram internadas, sendo que desses 155, 58 estão em UTI. Isso no dia de ontem, dia 9. Ou seja, como vocês veem aí, nós temos uma síndrome respiratória, como o próprio gráfico mostrou lá atrás, um aumento importante. E os nossos UTIs também, cada dia mais, têm. Ontem, na última informação, nós estamos com 49% dos leitos de UTI ocupados em São José do Rio Preto. 49%. A enfermaria, 37%. São números muito próximos disso, talvez eu tenha errado por um dígito a mais ou a menos. Então, os nossos UTIs, que antes giravam em torno de 20%, 22%, 23% de ocupação, hoje está batendo na casa dos 50%. Isso é um sinal de alarme para nós do comitê, porque, como o prefeito colocou, o epicentro do Covid está migrando para o interior. Com essa migração para o interior, há uma tendência, obviamente, de aumento do número de casos. E nós já estamos com 50% dos leitos ocupados. Então, é uma preocupação, sim, que nós temos, e que o Estado tem nos ajudado e tem prometido que poderão ampliar o nosso número de leitos. Muito obrigado. Obrigado, secretário, pelos esclarecimentos. O senhor falou aí no EAD. Gostaria de lembrar que, ao final dessa live, será exibido um tutorial trazendo o detalhamento de como fazer o cadastro e como participar desse curso. E antes das perguntas da imprensa, eu gostaria de registrar e informar aos internautas que acompanham diariamente essa live e também a imprensa, que a partir da próxima semana, as transmissões ocorrerão às 10h30 da manhã, às terças e quintas, e às 3h30 da tarde, às segundas, quartas e sextas. Temos uma pergunta aqui de um internauta, se profissional liberal também precisa fazer esse curso, secretário. Desculpe, repita a pergunta. Profissionais liberais também precisam fazer o curso do EAD? Todo mundo não é uma exigência do profissional liberal. Porém, se ele fizer, ele vai ter um ganho muito grande. Esse ganho por quê? Porque ele é um curso
eu assisti, é um curso muito educativo, muito educativo. Eu acho que todos nós temos dúvidas sobre comportamento num determinado ambiente. Se eu pego, por exemplo, na mesa e depois vou dar a mão para alguém, o que eu tenho que fazer? Então, embora não obrigatório para os liberais, eles são recomendados que eles façam. Temos uma pergunta também da Carol Grange. Ela trabalha para o SBT e também para o portal DL News. Na sexta-feira, ela lembra aqui que na sexta-feira vai completar 3 meses que tivemos o primeiro caso do coronavírus registrado em Rio Preto. Ela pede para o senhor comentar qual a relação da falta do isolamento que está havendo agora, as pessoas circulando mais, com essa situação e qual o panorama? Olha, faz 3 meses que em todas as lives, eu, a Andréia, Dr. Baitello, o prefeito, temos insistido no isolamento. Volto a afirmar que o isolamento é a única arma eficaz que nós temos contra o coronavírus. Aqui e no mundo todo, nós não temos outra arma a não ser o isolamento. Obviamente, com a abertura, a expectativa da Secretaria e do Comitê Gestor do Coronavírus é que ocorra um aumento de casos nesses próximos dias. E será uma grande surpresa para a gente, porque as próprias imagens mostraram as aglomerações que tiveram na cidade, o desrespeito que teve na cidade. Então, a gente está com uma expectativa grande e preocupada de que haja realmente um aumento de casos nos próximos tempos. A nossa estrutura hospitalar, ela é muito boa e nós esperamos que esse aumento de casos não ultrapasse a nossa estrutura, porque Rio Preto é uma ilha da saúde, onde nós temos grandes hospitais com grandes capacidades. Porém, tudo existe um limite, tudo tem limite. E eu acho que as pessoas devem acreditar que esse limite pode se exceder. E, mais uma vez, fiquem em casa, cuide dos seus, porque eu acredito que nós entramos num período dessa migração para o interior. E os dados de São José do Rio Preto têm mostrado esse aumento. Mas a abertura que houve, nós esperamos um aumento de número de casos nos próximos dias. Muito obrigado, secretário, por esse importante alerta. E antes de passar a palavra ao prefeito Edinho Araújo, que vai encerrar a live de hoje, informamos aos veículos de imprensa que os profissionais da Secretaria de Comunicação estarão de plantão neste feriado prolongado para atender às eventuais demandas da imprensa e que a atualização de dados será feita por meio de nota todos os dias. E ainda que a próxima live será na segunda-feira, às 3h30 da tarde. Para encerrar essa transmissão, eu passo a palavra ao prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. Quero, mais uma vez, agradecer a cobertura que a imprensa falada, escrita e televisada de São José do Rio Preto tem feito acerca desta pandemia. O momento que estamos vivendo é único em nossas vidas. Não há quem não esteja sofrendo de uma forma ou de outra os efeitos desta pandemia. Há quem diga que o mundo não será o mesmo quando esta fase passar. Agora, eu gostaria mais uma vez de dizer que temos feito o dever de casa. O meu secretário da Saúde, Dr. Aldenes, juntamente com todo o Comitê de Combate ao Coronavírus, todos os profissionais de saúde, as assistentes sociais,
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque nós temos a preocupação com o conjunto de fatores que diretamente são afetados, sempre destacando a importância e a prioridade que damos à vida. Por isso, eu gostaria de dizer de forma muito enfática: todos nós podemos contribuir neste momento, diante de uma doença que não tem vacina, não tem remédio, e que a grande maioria dos cientistas, dos estudiosos, a Organização Mundial da Saúde, indica, sugere, recomenda o isolamento social. Nós estamos, além dos serviços essenciais, agora nessa fase de flexibilização. Daqui 15 dias, eu espero voltar a falar quando estaremos numa nova etapa, que seja de avanço, mas para tanto nós precisamos fazer o dever de casa. Eu preciso pedir para você, se possível, fique em casa, evite aglomeração, lave as mãos, use máscaras. Portanto, a sua participação, ela é fundamental neste momento, quando o secretário e a ciência indica que esse vírus está, neste momento, circulando de forma mais intensa no interior e em São José do Rio Preto e em toda a nossa região. Vamos fazer a nossa parte para que nós possamos sair mais fortes deste momento. O instante é de solidariedade, é de espírito colaborativo e de olhar o coletivo. Que Deus nos ilumine para que nós possamos realmente sair desse momento tão singular, tão único e tão difícil. Um grande abraço a todos.